10 coisas que você precisa saber sobre o autismo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou simplesmente Dia Mundial do Autismo, é comemorado dia 2 de abril. A data serve para ajudar a conscientizar a população sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro, que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de ajudar a derrubar preconceitos e esclarecer a todos. Em colaboração com Silvia Esther Oru, professora doutora em Educação na Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, e Eugênio Cunha, psicopedagogo, jornalista e coordenador da Clínica Escola do Autista em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A revista Demais fez uma lista sobre 10 coisas que você precisa saber sobre o autismo. Veja a seguir. 1. Critérios modificados. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria fez uma modificação nos critérios de diagnóstico do autismo. Não é preciso mais falar pessoas com síndrome de Asperger, síndrome de Rett ou autismo infantil. Hoje, o correto é dizer pessoas com transtorno do espectro autista, TEA. 2. Um dia mais azul. Neste dia 2 de abril, o Cristo Redentor, assim como outros pontos turísticos da cidade, se cobre de luz azul. Sabe por que desta cor será escolhida? Nascem muito mais meninos do que meninas com o transtorno do espectro autista. 3. Atenção aos primeiros 3 anos da criança. Porque as crianças começam a interagir mais umas com as outras e estão na fase escolar, o que permite que as questões relativas às dificuldades de comunicação e socialização fiquem mais visíveis. 4. Sem comunicação, não é preciso ter pânico. O autista é bem visual, portanto, é preciso criar estratégias por meio de uma comunicação alternativa. Existem pais que estabelecem um programa de comunicação visual. Com o passar do tempo, é possível aliá-las a associações que podem ser feitas no cotidiano, como, por exemplo, mostrar visualmente e falar, mostrar visualmente e executar. 5. Comunicação alternativa é o melhor meio. Por meio de um quadro de rotina, mostre o cotidiano de forma visual, isto é, a hora de acordar, tomar café, tomar banho, ir para a escola e etc. Da mesma forma, a escola faz um quadro com a rotina da sala de aula. Quando uma criança desenvolve um comportamento ligado a uma atividade específica, como fazer para que ela se estimule mais nisso e em outras atividades? É preciso, primeiro, ver se esta atividade específica traz prejuízo para a criança. Há autistas que ficam obsessivos, fazendo sempre as mesmas coisas, o que dificulta o desenvolvimento cognitivo e social, como acontece com as estereotipias. Nesses casos, é preciso criar estratégias para a inibição dessas atitudes, substituindo-as por outras de cunho social. Há, porém, alguns interesses peculiares que podem ser utilizados como um ponto de contato com a criança, como, por exemplo, o gosto por um brinquedo ou um tema. 6. Todo ser humano é diferente. E as pessoas com autismo não são tão diferentes das outras pessoas. É uma ingenuidade da sociedade pensar que o ser humano é igual e homogêneo em diversas coisas. Os filhos não são iguais aos pais. Todos temos preferências,
temperamentos e gostos. A essência do ser humano é ser diferente. Esse padrão de homogeneidade colocado na sociedade faz com que todos os locais, públicos e privados, tenham o mesmo padrão. Isso atrapalha muito a acessibilidade e inclusão social para as pessoas com autismo e com outros tipos de deficiência. As pessoas com autismo apenas têm uma percepção de mundo diferente das outras pessoas. 7. Um dom a ser aprimorado. Crianças com autismo podem se envolver em atividades específicas, e isso pode se tornar um talento em potencial. Quando é investido, incentivado e auxiliado no talento e potencial de uma pessoa com autismo, toda a sociedade sai ganhando. Ela pode se tornar um ótimo pianista, matemático, artista, cozinheiro, entre outras coisas, contribuindo assim para com a sociedade, o próprio mercado de trabalho, sua autonomia e sustento financeiro. 8. Mudanças repentinas de humor. É comum haver choros, risos e agitações em momentos em que esses comportamentos não são propícios. Pessoas com autismo podem chorar desesperadamente por não serem compreendidos. Não é simplesmente uma birra, como é identificado em outras crianças sem autismo. É muito importante observar com carinho e sensibilidade esses momentos. 9. Vivendo e aprendendo na escola. É importante que as crianças com autismo estudem em escolas regulares e não segregadas em escolas especializadas. Assim, as crianças autistas podem aprender com as outras e também ensinar. Isso ajuda muito no desenvolvimento da comunicação. 10. Convivência é essencial. Respeito também. Os autistas têm plenas condições de conviver com outras pessoas, apesar de possuírem algumas limitações, principalmente na interação social e na comunicação. Antes de tudo, essa pessoa é um ser humano e ela deve ser tratada como um. Não se trata apenas de um autista, mas é alguém com sentimentos, desejos, preferências e com seu próprio temperamento, como qualquer ser humano. Silvia Esther Oru, pedagoga e psicopedagoga, mestre e doutora em educação, professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade de Brasília, UNB. Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Aprendizagem e Inclusão, LEPAI. Autora dos livros Estudantes com Necessidades Especiais, Autismo, Linguagem e Educação, Autismo. O que os pais devem saber? E, para além da educação especial, avanços e desafios de uma educação inclusiva, todos da Wake Editora. Eugênio Cunha, doutor em educação, psicopedagogo, jornalista, palestrante, pesquisador do GRUPPE, UFF, CNPq. Professor da Faculdade Cenecista de Itaboraí, coordenador da Clínica Escola do Autista em Itaboraí. Autor dos livros Afeto e Aprendizagem, Autismo e Inclusão, Afetividade na Prática Pedagógica e Práticas Pedagógicas para a Inclusão e Diversidade e Autismo na Escola, um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar, publicados pela Wake Editora.